Olá, bom dia, paz do Senhor, com muita alegria a todos. Estamos felizes, estamos de volta no nosso culto da alvorada. É mais uma manhã na presença de Deus e com toda certeza, na presença de Deus, somos fartos de muitas bênçãos e principalmente de misericórdia. Queridos, estamos nesta manhã de quinta-feira, estamos aqui reunidos neste culto da alvorada, onde todos nós sabemos a dimensão do propósito maior de anunciarmos o poder renovador da palavra de Deus e com toda certeza somos alvos das bênçãos e das misericórdias do Senhor nosso Deus. Só de você ter levantado esta manhã e você ter levantado a sua voz, levantar a sua respiração, você já tem aquele sentimento de oportunidade. Então, primeira coisa que vamos fazer neste devocional, eu vou lhe falar sobre oportunidade. Nós não podemos lançar fora nenhuma das oportunidades que Deus tem nos dado. Se você parar bem para pensar nessa manhã de hoje, às vezes muita coisa deu errado ontem. Ontem muita coisa deu errado. E hoje é um outro dia para você fazer dar certo. E aí possa ser que o dia não seja como você planejou que fosse. Aí você vai dormir, descansou. Aí quando é de manhã de novo, outra oportunidade para que você possa triunfar sobre as suas demandas do dia, da vida. E é isso que o Senhor Deus quer. Estamos mais no culto da alvorada e eu vejo isso como uma oportunidade de sermos profundamente agraciados pelo Senhor, muito agraciados. Hoje está muito frio aqui, bastante frio, mas eu quero que você seja profundamente abençoado e impactado pelo Senhor. Estou aguardando um pouquinho entrar os nossos irmãos, alguns assistem pela manhã, outros assistem depois. O importante é que assistam. Nós tivemos um culto ontem na igreja, um culto assim muito abençoador, um culto muito impactante. E ontem eu ministrando sobre o Sermão da Montanha, que é um texto muito conhecido, que fala sobre o Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus vai dando as regras básicas da constituição do céu sobre a vida cristã, e foi de profundo impacto. Confesso a vocês que como Deus trata com os nossos sentimentos, que Deus trata com o nosso coração em determinadas coisas, e eu fico muito feliz porque somos de fato alvo dessas bênçãos de Deus. E uma das coisas que eu achei mais linda da ministração de ontem foi que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós descobrimos ontem que as lágrimas, elas são uma expressão da alma com tanta veemência que nós que estamos aqui hoje, às vezes não entendemos um choro, que é até mesmo aquele choro impulsivo, aquele choro, nós chamamos aquele choro descontrolado, soluçado, e a gente não entende muitas vezes aquilo lá, mas Deus entende, Deus sabe de fato o que é aquilo, o porquê daquelas lágrimas. Então, com toda certeza, a gente, quando chora para o Senhor de todo o nosso coração, irmãos, nós somos profundamente consolados pelo Senhor. Ele tem prazer em consolar o nosso coração, consolar a nossa alma, consolar os nossos sentimentos, e eu fico feliz porque
Essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás, mas ela é tão atual como hoje. Então nós precisamos ter essa dependência de Deus para vivermos completamente entregues ao sentimento de ser sincero e abrir o coração ao Senhor, para que o Senhor Deus de Israel possa entender as nossas orações, das nossas expressões da alma. E a expressão da alma é ainda as nossas lágrimas. A Bíblia diz no livro dos Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, praticamente um roquinho de Deus, praticamente uma regra de Deus, trazer consolo ao que chora, mas o motivo do seu choro ser justo. Então, isso é muito interessante. E isso, no mínimo, se torna impactante na nossa vida todos os dias. Queridos, eu venho aqui essa manhã, como faço todos os dias, no nosso culto da alvorada, eu venho e trago sempre uma sugestão de um livro. As pessoas perguntam muito o que é que nós lemos, qual o conteúdo que a gente exaure para aumentar crédito de conhecimento, e todo dia eu apresento um livro que eu gosto, um livro da minha biblioteca, do meu acervo pessoal, e todos os dias apresento um livro. E hoje eu vou apresentar para vocês um livro fantástico, que é um dos livros que muito impactantes, para minha opinião, um livro extraordinário para crescimento. Chama-se O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Esse livro aqui, pessoal, pense num livro impactante sobre o poder do hábito. Esse homem chamado Charles Duhigg, ele escreveu, pesquisou, investigou durante muito tempo para o jornal New York Times dos Estados Unidos. E, gente do céu, aqui ele vai falar sobre o poder do hábito. Por que que a gente cria procrastinação? Por que que a gente às vezes é muito omisso a muitas circunstâncias? Eu vou ler aqui só para vocês verem aqui a parte de trás do livro, para você ver o tanto que é impactante. Uma pesquisa fascinante sobre como somos patologicamente comandados pelos hábitos. Uma jovem entra no laboratório durante os últimos 2 anos, transformou quase todos os aspectos da sua vida. Parou de fumar, correu uma maratona e foi promovida. O neurologista descobriu que os padrões dentro de seu cérebro mudaram de um modo fundamental. É um livro, gente, eu recomendo você ler. Está aqui, Poder do Hábito, Charles Duhigg. É um livro impactante. Inclusive, você encontra esse livro aqui nas livrarias Saraiva. Aí nos shoppings e lojas existe as livrarias Saraiva. Tem esse livraço aqui, O Poder do Hábito, um dos livros extraordinários para o crescimento pessoal. Por que pessoal? Porque quando você cresce no seu pessoal, você cresce automaticamente em família, negócios, igrejas, espiritual, em todas as demais áreas da sua vida você cresce por causa do poder do hábito, que eu chamo de o poder da alta performance. Você se erguer um pouco mais como um ser humano em seus dias, todos os dias. Queridos, nós vamos meditar um pouquinho hoje na palavra de Deus e nós vamos ler Mateus 6,13, onde nós falamos ontem sobre o perdão. Ele é libertador, mas hoje nós vamos falar sobre o poder da tentação. Jesus diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. É interessante quando falamos de tentação, falamos de algo muito poderoso. E eu vou fazer uma junção para que você possa entender
e você possa absorver uma dimensão de Deus mais profunda esta manhã. Quando falamos de tentação, falamos de coisas que podem nos aprisionar. Vamos começar por esse fator. Nós observamos que dentro do sistema patológico do homem, ele é induzido por algumas entradas da sua vida. A primeira chama-se os olhos. Jesus disse que os olhos são as lâmpadas do corpo. Então, automaticamente, quando eu começo a entender que, como é um sistema patológico, eu preciso ver para me poder ser atraído. Então, automaticamente, dentro da regra, a tentação ela está ligada ao que você vê, ao que você ouve e ao que você toca. E outra regra é que a tentação ela começa primeiro no sistema no abstrato humano, ou seja, fora da realidade, de forma virtual, mental, e depois que ela se torna física. Então, por isso que a palavra de Deus ela é tão poderosa, que o apóstolo Paulo disse que nós temos que levar todo o nosso pensamento, nosso pensamento cativo a Cristo. Por que temos que levar cativo a Cristo? Porque é uma dimensão que temos que levar. Temos que levar a nossa mentalidade, levar o nosso coração, junto com as nossas tentações, ao Senhor Jesus. Por isso que Pedro escreveu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, é por causa que existe de forma muito poderosa essa questão da influência através da tentação. A tentação ela é uma realidade, ela é um fator que existe, e se a gente não tiver cuidado, a gente pode ceder a esta tentação. A tentação ela é tão real que ela pode se tornar tão forte quando você observa que o Senhor Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus é levado ao deserto da Judéia, e nesse deserto da Judéia, Jesus é tentado pelo diabo. E na tentação de Jesus, você vai ver nas entradas que falei logo há pouco, que são manifestadas. Por exemplo, os olhos. Você vê que o diabo começa a sua narrativa dizendo assim: se és filho de Deus, transforma essas pedras. Ele aponta para um monte de pedra, que naquela época as pedras ali na região do deserto da Judéia, as pedras tinham um formato de pão, no formato de um pão que chamava-se os pão asmo, pão sem fermento. Tinha aquela imagem, a mesma proporção geométrica. E aí o Senhor Jesus, ele olha para aquelas pedras e o diabo diz assim: transforma essas pedras em pães. E Jesus, olhando com o jejum de 40 dias e 40 noites, com muita fome, o Senhor Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você vai ver um detalhe muito grande aí, porque a tentação ela começa nos olhos. Ela vai para dentro do sentimento abstrato do homem, aonde o homem deduz a sua tentação. E mais a decisão de ele ceder a essa tentação, estar dentro dele mesmo. Ou ele cede, ou ele se entrega. Aí Jesus dá a receita. Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo, isso aí não importa se eu tiver o poder que procede da boca de Deus, o poder da palavra de Deus. Por isso que você vai ver ditados populares que não estão na Bíblia, mas são ditados populares que dizem assim: mente vazia, oficina do diabo. Mas por que essa expressão? É por causa que o ser humano ele é muito inclinado a ceder tentações. O ser humano é muito inclinado a se entregar nas tentações. Aí você me pergunta por quê? Porque o homem carrega em si a natureza caída, que nós chamamos teologicamente da natureza adâmica, a natureza da queda do homem no jardim do Éden. Então o homem carrega esse sentimento, o homem carrega isso na sua vida. Então automaticamente ele é muito direcionado a cair em tentação.
Por isso que Jesus mostra o segredo de você vencer as tentações. É você entregar, fazer cativa a sua mente, direcionada totalmente ao trono de Deus, à vontade de Deus, porque a nossa mente ela tem um poder gigante de fazer a gente pecar contra Deus, pecar contra a santidade de Deus, pecar contra a vontade de Deus. Então, nós temos que começar a observar esses pequenos detalhes. Então, a tentação, ela vem todos os dias. Todos os dias ela tem um momento de chegar na porta da sua vida e pedir para entrar. E aí, se você não disser à tentação que a casa já tem gente, que a casa está ocupada, que são as coisas de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder da oração, o poder do jejum, o poder do sacrifício diário, se você não apresentar a tentação, se acha confortável, acha guarida na sua vida. E meu amigo, de uma vez que a tentação começa a lhe apertar, você quase não vai ter força para suportar a sua luta, a tentação que está vindo. Porque muitas vezes a gente precisa ter uma posição espiritual de como a gente vai reger isso, de como a gente vai vencer essa demanda de tentação que está se alastrando contra a nossa vida. E para isso nós temos que ter uma postura espiritual. Então a primeira coisa, o que eu faço, pastor? Jesus deu o segredo, é 6,13 de Mateus. Ele disse, não nos deixeis, primeira coisa, submeter-se à vontade de Deus, se submeter à misericórdia de Deus. Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação, é uma petição, é uma oração, pedindo ao Senhor que não permita que a pessoa caia em tentação, porque a tentação é um artifício muito pesado, principalmente dentro do cúmulo dos receptores da nossa fraqueza. Quanto mais nós somos fracos, mais brechas abrimos, mais oportunidades as tentações têm para nos derrubarem. Então você vai observar que o Senhor Jesus ensina o primeiro segredo, e eu quero que você anote aí, para quando a tentação chegar você possa vencer. Quem sabe você está até passando por essa tentação. Jesus deu um sinal, Jesus disse assim, olha, orareis assim, explica a oração, ele lá diz assim, não deixeis, ou seja, submissão total à vontade de Deus. O apóstolo Tiago, ele escrevendo em sua carta, ele diz que chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o primeiro segredo da vida é você submeter de forma plena, completa a Deus. Você se entregar por completo à vontade de Deus. Se entregar completamente à vontade de Deus. Não pode ser uma entrega vazia, não pode ser uma entrega devasada, tem que ser uma entrega de verdade. Gente, vou ser muito sincero. E eu queria que o Brasil inteiro ouvisse o que eu vou dizer agora. Nós estamos vivendo uma situação onde não se existe mais uma entrega. Não se existe mais uma entrega, uma submissão à vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus só é boa na minha vida quando eu tenho oportunidades de alguma coisa. E na verdade Deus não está com esse desejo não. Deus está nos querendo por completo. O problema é que a gente está tentando vivenciar isso de forma parcial. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada Deus querer alguém de forma parcial. Deus quer a pessoa de forma total. Então o que você quer dizer essa manhã, pastor? Eu quero dizer para você que está me assistindo, ou você que vai me assistir depois pelo Instagram, eu quero que você entenda o seguinte: nós precisamos nos submetermos completamente a Deus. Por quê, pastor? Porque, gente, você já parou para pensar? Eu, que já tenho algum tempo que pastoreio igreja, sou pastor, eu vou dizer para vocês o que a gente recebe dentro do gabinete pastoral. A gente recebe pessoas que não conseguem se livrar da tentação do sexo oposto.
Nós encontramos pessoas que não conseguem suportar a tentação da masturbação. Nós encontramos pessoas que não conseguem se libertar da tentação do álcool ou do cigarro. Eu encontro pessoas que não conseguem se libertar da tentação de falar mal da vida de alguém. Outros que não conseguem se libertar de contar mentiras, outros de enrolar em pessoas, e assim vai, a lista é muito grande, é um leque sem precedentes. E aí você me pergunta o que é isso e tal, e por que as pessoas cedem a estas tentações. Eu digo a você, chama-se posicionamento, e o posicionamento principal que temos que ter chama-se submeter-se à vontade de Deus. A nossa mente banhada de uma forma entregue total à vontade do poder da palavra de Deus, nós triunfamos. Você vê que Jesus, em Mateus 4, Jesus vai vencendo a tentação que o inimigo vai colocando no caminho de Jesus. Jesus vai vencendo através do poder da palavra de Deus, através do poder da palavra. Quando a gente começa a priorizar o poder da palavra para nossas vidas, nós começamos a ter uma visão diferenciada de muita coisa. E aí você vai ver que o Senhor Jesus ele vai dando o caminho das pedras para a gente, dizendo que a primeira tentação ela vem dos olhos, o que você vê e deseja, e depois você vai vendo que o que entra o que você vê depois vai descer ao seu coração, e uma vez descido ao coração é quase impossível você se fortalecer para vencer a tentação. Isso não quer dizer que nós não seremos tentados sempre. Todos os dias seremos tentados por alguma circunstância dentro dos receptores de nossa fraqueza. Tem gente que ele não tem atração como tentação do sexo oposto, mas ele tem uma tentação por enrolar as pessoas para ganhar dinheiro, por exemplo. Tem gente que não tem tentação de enrolar os outros para ganhar dinheiro, mas ele tem um vício desgraçado de contar mentira. Aí você vai vendo que como são os seus receptores, assim também são as suas tentações. Tem gente, por exemplo, que não pode ver um objeto exposto em algum lugar, que ele corre para pegar o objeto e roubar, ainda que nem precise do objeto. Isso aí é um vício. Então, você vai vendo que são tentações, cada uma conforme os seus receptores. E nós temos que começar a ter discernimento espiritual, porque senão, queridos, a gente não vai conseguir vencer a tentação. Então, primeira coisa, como eu venço a tentação, pastor Alexandre? Primeira coisa, entregue-se, submeta-se à potente mão de Deus, se submeta à vontade de Deus, submeta à misericórdia de Deus, se entregou por completo, se entregou à vontade de Deus, se entregou completamente à vontade do Senhor. Entreguei, pastor. Então, está aí o primeiro ponto fundamental do crescimento da sua história. Qual é? Você está batendo na porta certa de alguém que pode te ajudar. E quem pode nos ajudar é Jesus. Ele pode nos ajudar. Até essa tentação, ela pode ser o nosso algoz mais na frente. Mas se eu entregar a minha mente, o meu coração ao poder de Jesus, eu vou ter uma vida diferenciada. Sou tentado, mas o meu coração está preenchido pela vontade de Deus. A tentação chegou, está batendo em cima do meu receptor da minha fraqueza, mas eu estou me submetendo à misericórdia de Jesus, eu estou me submetendo à compaixão de Deus. Então, quando eu vou me entregando ao Senhor, cada vez mais as minhas tentações não vão tendo tanta veemência, tanta força contra mim. E eu preciso entender isso rapidamente, queridos, em formato de muita pressa, porque o tempo está corrido. Estamos vivendo os últimos minutos e segundos da igreja na terra e nós temos que correr o mais rápido que podemos para fugirmos da tentação, porque o pecado está às portas. Olha, quando o Caim da Bíblia, o irmão de Abel, Caim lá, filho de Adão, primeiro filho de Adão, Caim, é interessante o que eu vou dizer aqui. Caim, quando fica revoltado porque Deus recebe o sacrifício de Abel e não recebe o dele, Deus olhou para Caim, porque Caim caiu o semblante dele, ficou zangado, e Deus disse assim: Caim, o pecado jaz à
porta depende de ti, se vai deixar entrar ou não. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Caim, se você se submeter a mim, se você se entregar de fato do seu coração a mim, a tentação vai bater na porta, mas eu vou te ajudar a não deixar essa porta abrir para o pecado. Então, o que eu quero dizer esta manhã? Você tem que ter um posicionamento. Número 1, tenha posicionamento em se submeter à misericórdia e à vontade de Deus. Número 2, aprenda a dizer não para o pecado. Aprenda a dizer não para a tentação. Tenha uma postura de dizer não àquilo que está te afastando da presença de Deus, àquilo que está distanciando você da vontade do Senhor. Se você não tiver esse posicionamento de você dizer um não ao pecado, dizer um não à transgressão, dizer um não à tentação, queridos, precisamos ter uma posição, precisamos dizer não e acabou-se. Eu não vou me entregar por um prazer momentâneo ou por um prazer que vai durar algumas horas, ou minutos, ou dias, ou apenas meses. Eu preciso estar entregue totalmente àquilo que é eterno, naquilo que é bom da vontade de Deus, porque o Senhor sempre tem o melhor para todos nós. Todos os dias Deus sempre tem o melhor para todos nós. E a gente que não aproveita. A gente que não aproveita. Então, o que vamos dizer aqui? Vamos dizer o seguinte, que vamos ver o quê? Vamos ver a condição de dizer não ao pecado. Quando Jesus está lá batendo um papo com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, na região de Siquém, na Samaria, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Eu acho muito interessante o que Jesus diz àquela mulher. A mulher começa a questionar a Jesus, falando sobre adoração. Ela diz assim: nossos pais dizem que o lugar verdadeiro de adorar é aqui no monte, e vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar é no templo de Jerusalém, no Monte Moriá. E aí começa aquele questionamento aonde se deve orar, aonde se deve adorar. Aí Jesus usa uma expressão muito interessante. Jesus olhou e disse assim: já é chegada a hora, que nem em Jerusalém, nem neste monte devereis adorar, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Alexandre? Eu quero dizer que todas as vezes que nós dizemos não ao pecado, todas as vezes que nós dizemos não à tentação, nós estamos mostrando uma verdadeira adoração a Deus. Então, o terceiro requisito para você vencer a tentação é: aprenda a adorar a Deus no meio da tentação. Jesus disse: os verdadeiros adoradores, não estou falando daqueles que ficam enchendo linguiça, não, que ficam hipocrisia até com Deus, não. Ele está dizendo: aqui os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é ficar na igreja engobiado, dizendo que é uma adoração, não. Adoração é uma vida cristã diária. Toda vez que eu digo não ao pecado, eu estou adorando a Deus. Toda vez que eu digo não às propostas do meu adversário, eu estou dizendo não a tudo isso, eu estou adorando a Deus, porque eu estou vencendo na tentação através do não. A verdadeira adoração, ela está quando eu digo não para o pecado, não para a tentação, não para o diabo, não para aquilo que estão me oferecendo, porque eu tenho coisa muito melhor para obter mais na frente, que é a presença de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Rapaz, vamos ali, não posso, não dá. Por quê? Não posso, não quero. Não é aquela desculpa esfarrapada, não, porque eu estou ocupado, não, porque eu não quero, eu não posso me entregar a essa situação. Por que tu não pode? Porque isso não é a vontade de Deus, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, isso nos afasta da presença de Deus, e eu não quero fazer isso. Então, isso é uma postura espiritual. Se dentro da psicologia a gente aprende que a gente precisa ter posicionamento para dizer não,
para aquilo que a gente não quer. Tu imagina para aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente não pode ceder por causa da vontade de Deus. Poxa, gente, se Deus não gosta de pornografia, eu também não posso gostar de pornografia. Se Deus não gosta do pecado, eu também tenho que correr do pecado. E a regra toda, Jesus está dizendo para a gente. Nós precisamos aprender que o verdadeiro adorador, ele diz não ao pecado. Todos os dias ele olha para o pecado e diz assim: pecado, hoje não. Mas o pecado, hoje não, pecado, hoje não dá. E amanhã? Amanhã também não. Porque toda vez que eu digo não ao pecado, eu estou vencendo as minhas barreiras, estou vencendo as minhas tentações. Então, que você aprenda sobre isso. Aprenda a dizer não ao pecado, não à tentação. Se submeta a Deus, tenha posicionamento e principalmente aprenda a dizer não ao pecado. É uma postura que você tem que ter a partir de hoje. Eu quero que você passe esse dia dessa quinta-feira com o seu coração meditando sobre isso. Eu preciso dizer não ao pecado todos os dias. Mas a oração de Jesus foi: não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Por quê? Porque toda tentação nos leva subitamente ao que é mal. Pode ser até prazeroso naquele momento ali, mas depois você vai ver que é um cálice muito amargo que você toma quando você cede ao pecado. Então, queridos, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, pastor Paulo Passos, ele tem uma palavra muito interessante que ele usa essa expressão, e eu até copiei essa expressão do pastor Paulo Passos. O pastor Paulo Passos diz assim: que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Eu acho linda, interessante essa frase que o pastor utiliza, porque nós precisamos ter um posicionamento urgente para que Deus nos guarde da tentação, para que o mal nunca nos encontre. Então, queridos, a sua oração tem que ser uma oração muito sincera. Senhor, eu tenho as minhas fraquezas, eu sou muito receptível às minhas mazelas, eu tenho as minhas dificuldades de viver perto dessa situação, então me ajuda. Aí você vai se submeter a Deus, depois você vai tomar um posicionamento, depois você vai lá e diz: não posso ceder ao pecado, porque Deus tem coisas muito melhores para a minha vida. Queridos, é isso aí, que você guarde essa palavra no seu coração, não nos deixeis cair em tentação. Na segunda-feira que nós vamos voltar, que amanhã é sábado, não temos o programa, o nosso culto devocional, o culto da alvorada, mas segunda-feira nós vamos continuar a leitura do Pai Nosso e nós vamos falar sobre controle. Vamos falar sobre o controle de Deus na vida do homem. Então, segunda-feira você já sabe, vamos falar sobre o controle de Deus na vida do homem. Queridos, eu quero aqui agradecer a sua presença, mas antes disso, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quem sabe você esteja passando por uma tentação agora, ou quem sabe pode desencadear uma tentação amanhã. Eu quero que você triunfe e vença todos os dias. Coloque a mão sobre o seu coração, eu vou orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos na manhã deste dia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos aqui. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo através desta transmissão, por a vida daqueles que vão assistir durante este dia. O importante, Senhor, que a Tua palavra diz é que a palavra que sai da Tua boca, ela não volta vazia, mas faz tudo o que lhe apraz. Se manifeste em nós a cada dia, Senhor, fazendo-nos sermos submetermos à Tua vontade, e principalmente termos posicionamento espiritual e também termos, ó Deus, a postura de dizer não ao pecado todos os dias. Nos ajude e nos guarde debaixo das Tuas asas, porque debaixo das Tuas asas estaremos seguros. Muito obrigado por tudo, assim nós te oramos em nome de Jesus, nosso Messias, amém e graças a Deus. Amados, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter participado do culto da alvorada conosco. Nós estamos aqui um pouco na correria, resolvendo umas coisas, mas
temos que dar essa paradinha para a gente fazer um devocional juntos todos os dias. Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida o dia inteiro. E como faço todos os dias, você levanta a sua mão direita e eu digo: que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e a prosperidade. E não esqueça, faça o dia de hoje extraordinário na vida de alguém. Procure, veja alguém que está precisando de você e faça da vida de alguém muito melhor hoje. Queridos, que Deus te abençoe. Até segunda-feira, se o Eterno nos conceder a porta da oportunidade. Até segunda-feira. Eu quero aqui agradecer a todos que aqui estão. Hoje não vou citar o nome de ninguém, mas eu quero aqui agradecer. Fico feliz com a presença dos meus irmãos que estão online comigo agora. E fico feliz pela sua presença também, que vai me assistir durante o dia, que nós recebemos muitos testemunhos de pessoas que nos assistem logo depois. Então, queridos, Deus te abençoe. Nós estamos juntos, precisando do pastor Alexandre. Pode entrar aí no Instagram, no meu direct, e eu vou fazer de tudo para ajudar você a cada dia. Me fizeram uma pergunta aqui, se estou em Castanhal. Não, querido, não estou em Castanhal. Fui embora de Castanhal faz muitos anos. Muitos anos que saí de Castanhal. Eu estou aqui na cidade de São Félix do Xingu, aqui no sul do Pará. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida a cada dia. Precisando falar com a gente, entra no meu direct e o que eu puder responder a você, eu responderei com todo prazer, no nome do Senhor Jesus. Queridos, fica com Deus. Até segunda-feira. Poderosamente, Deus te abençoe sempre e sempre. Amém. Que Deus abençoe.